Você também é CEO do Grupo Digital. Eu queria que você falasse Isso. um pouquinho sobre essa junção, né, do físico e do digital. Na verdade, o Grupo Projeto Digital surgiu em 2001, então ele tem 23 anos de mercado. Né? Nós sempre fomos agência referência na área de organização de eventos corporativos para construtoras. Né? Durante muito tempo, eu atendi as 10 maiores construtoras de São Paulo. E desde 2017, eu entrei num programa de mentoria da Ernest Young. E aí a Luísa Helena Trajano, de fato, foi a minha mentora oficial. E aí ela foi no meu escritório e ela falava assim pra mim, em 2017, falava assim, Tati, você é super inteligente, seu time é muito bom, mas vocês precisam ir pro digital. Né? O Magalu estava começando a fazer aquele trabalho, né? A missão deles era digitalizar o Brasil. Eu falava, gente, como uma empresa que vende fogão, né? Vende geladeira, né? Quer digitalizar o Brasil. Aquilo não entrava muito na minha cabeça. Mas ela falava, Tati, você tem uma empresa física, você tem que ir pro digital. Foi a melhor coisa que ela fez. Porque já em 2017, a gente patenteou esse nome, o Phygital, e ninguém falava Phygital. Então, em 2000... Desculpa, falei Phygital. É Phygital. Então, em 2017, a gente começou a trabalhar mais com as ferramentas do marketing digital. Eu comecei a entender mais sobre marketing digital, estudei, fui para fora, fui para Stanford, fui para Ohio estudar sobre marketing digital. E aí fui aplicando essa questão da união do físico e do digital. Quando veio a pandemia, como você mesmo falou, eu lembro como se fosse hoje, né, no dia 18 de março, foi o dia que a gente, né, fechou oficialmente, todo mundo foi para casa, e no dia 20 de março eu falei, meu Deus, o que eu faço? Nisso eu já tinha recebido, eu tinha 5 atendimentos, né, 5 comerciais. Já tinham mandado, Tati, Cirela não vai fazer mais as convenções, Gafisa não vai fazer mais, e falando de todas as construtoras que não ia. E assim, em um dia foram 6 milhões pro ralo, assim, de projetos que estavam fechados e que foram abertos. Aí eu falei, não, meu Deus, o que vai acontecer? Nisso veio a live do Gustavo Lima. E aí o Gustavo Lima fez aquela live que revolucionou. Quando ele fez isso, eu falei, gente, eureka. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer todos os eventos que a gente já tinha fechado no físico, nós vamos agora transformar ele no digital. Exatamente. Então ele vai ser digital, só que nós vamos colocar argumentos, né, artifícios que sejam físicos. Então, por exemplo, a primeira grande live que nós fizemos, a primeira construtora boa mesmo foi a Cirela, que eu amo eles como clientes. A gente tinha uma grande convenção para fazer e aí a gente transformou toda ela em digital. Então nós contratamos o chefe de cozinha, o Carlos Bertolazzi, para fazer, né, num estúdio um jantar, né, um nhoque. Contratamos o Thiago Abravanel para cantar, era um sábado. Nós mandamos para casa das pessoas, a gente fez uma parceria com o Pão de Açúcar, então nós mandamos um kit, né, com todos os ingredientes de comidas, bebidas, convidando as pessoas para entrarem naquela live ao vivo, e foi um sucesso. E aí colocamos drone, né, e pedimos para as pessoas irem para os apartamentos, para sacadas, e gravamos, tal. Olha, eu sei isso em plena pandemia, né? Um estúdio com... Os dias normais seriam 200 pessoas, naquele dia tinham 14. Então a gente aprendeu a fazer mais com menos. Então foi assim que surgiu o Phygital. E aí uma coisa muito interessante, porque quando veio, né, essa explosão da pandemia, que várias agências viram que nós fomos inovadores em relação a isso, 8 agências que eram concorrentes me contrataram para que a gente ensinasse eles a fazerem. Se eu fosse uma pessoa egoísta, se eu não tivesse esse princípio, né, da nova era da economia feminina, eu ia falar, não, entendeu? Eu vou atrás dos clientes deles e vou fazer direto. Mas não, eu sempre sei que dá pra gente fatiar o bolo. Então, a gente acabou... E, vou acrescentar, aumentar o bolo. Eu sempre falo isso. Pessoal. Seu concorrente é. Mas se você ajuda ele te ajuda, o bolo aumenta. E se o bolo aumenta, a fatia de todo mundo aumenta. É sobre isso. Então foi muito legal. Então o projeto Phygital é isso, essa união, né, do físico e do digital. E a gente sempre trabalha muito com os 5 sentidos e muito com a emoção. Né? Então todo evento que a gente faz, a gente fala que sim, né, desde a moça que abre a porta, né, desde a moça que cuida da limpeza, ela tem que se emocionar, até o CEO mesmo, né, que é o grande principal, a grande estrela, também tem que se emocionar e sempre utilizando, né? O tato, olfato, visão, paladar, audição. Legal. Sou formado em administração, Tati, e de maneira geral aqui, vou resumir aqui em 10 segundos. A gente vai estudar marketing, fala muito de preço, produto, praça, promoção. Os 4 P's, né? Os 4 P's do marketing, você conhece muito bem. Só que o digital revolucionou isso. O que é o marketing assertivo para você? Como que a gente faz o marketing assertivo?
Eu tenho que digitalizar o meu marketing? Ah, eu tenho que estar nos dois? Eu tenho uma... Como que é para você o marketing assertivo? Legal. Hoje, o marketing assertivo é o marketing humanizado, Uhum, né? Então, eu gosto muito dessa questão da humanização. uhum, Como eu falei, a gente está vivendo, né, essa era da curadoria, uhum, né, do conhecimento, do compartilhamento. uhum, A gente veio da era oral, a gente veio de outras eras, né, que não tinham esse poder que a gente tinha de compartilhar e de conectar. uhum, Hoje, as pessoas querem saber qual é o propósito daquela empresa, uhum. né? Quem está por trás daquela empresa, o que as pessoas pensam, porque existe muita congruência, né? Eu lembro quando o Tony Ramos foi fazer aquela propaganda, né, de uma grande empresa na área de carne, ficou Uhum. feio. Depois o Roberto Carlos, que eu amo, que não come carne, também fez a propaganda. Então, Uhum. não é congruente, Uhum. né? Eu não quero falar o nome da empresa, mas todo mundo Todo lembra, mundo sabe. né? A própria Angélica, a gente tem, depois vocês procuram no Google, mas ela tá fazendo uma propaganda e fala, gente, olha só como essa linguiça é maravilhosa. O que a expressão dela tá falando? Que ela não Negação. gosta, ela É. tá falando assim com o É. rosto. Olha essa linguiça como ela é maravilhosa. Não era, aquilo era uma bosta, ela não come aquela linguiça, né? Então, é muito sobre isso. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito o Polêmico, marketing. polêmico. Não, procurem propaganda da Angélica, que é muito engraçado. Então, eu acho que você tem que trabalhar muito o marketing da humanização, Aham. o marketing da congruência, sabe? Mostrar realmente qual é a tua cultura, né? O Uhum. que você acredita, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. A gente tem que estar em todos os canais. Uhum. Então, as pessoas. Eu sou super a favor, sabe, das empresas, todas as empresas terem um podcast. Uhum. Claro, É eu também, muito. com certeza. Primeiro, gente, por que o podcast existe? Ele existe primeiro para você colocar o seu conhecimento. Sim. Então, você não precisa de validação externa. Você não precisa que venha aqui uma revista, que venha um jornal, que venha um outro jornalista e fala, nossa, você é especialista nisso tudo, né? Ou até hoje mesmo você não tem nem que ser especialista, né? Você tem que ser acima do generalista, que é nexialista, que é ter um conhecimento do todo, Sim. né? Tem que ser uma pessoa interessante. Então, no podcast você coloca o seu conhecimento. Sim. Depois, você pode chamar os seus clientes e valorizá-los, né, para vir aqui e também compartilhar o conhecimento deles. Você pode utilizar para você fazer conexões com futuros clientes. Então, sabe, aquela multinacional que você queria aquele cafezinho e não consegue? Seja interessante, faça diferente. Então, podcast é uma ferramenta maravilhosa. Eu sugiro que todas as empresas tenham podcast, porque isso traz muita credibilidade, muita autoridade, muita substância. Então, voltando, o marketing de hoje em dia, o que é? O marketing, sim, ele continua focado de fato nas pessoas, mas para que você realmente toque o coração das outras pessoas, você precisa se humanizar, você precisa vibrar, você precisa conectar, você precisa estar em todos os canais, seja podcast, seja Instagram, seja Facebook, seja um bom site, seja no Spotify, seja no YouTube, para as pessoas saberem quem você é, independente do seu produto, né? Cada vez mais a gente tem que, por exemplo, Pedro, eu era uma pessoa extremamente tímida. Até 2015, eu não falava, todo mundo sabe, por quê? Não parece locutora do Jornal Nacional? Não parece, gente? Não, olha pra ela, não parece. Pois é, mas eu era extremamente tímida. Por quê? Porque minha formação era produtora de eventos. Eu, né, sempre tive agência de organização de eventos. Então, hoje, eu vou em qualquer evento, eu sei olhar o 360, porque esse era o meu olhar. Mas a necessidade, né, como eu te falei, depois que eu fiz essa mentoria com a Luiz Helena Trajano do Magalu, a necessidade de digitalizar fez com que eu começasse a falar. Mas antigamente Então, me dava um até nó. esse momento você Não era falava. muito difícil pra você. Eu não pegava o microfone e nem falava teste, testando, nem isso. E chegou a fazer algum curso de oratória? Zero. É a Foi tudo necessidade, na prática. E aí, em 2016, eu comecei também escrever alguns livros, né? Hoje eu tenho 5 livros publicados na área de marketing, empreendedorismo. Então, as pessoas me convidavam para falar do livro, me convidavam para fazer palestras e eu não ia. Eu fui convidada pelo Fórum Econômico Global para fazer uma palestra sobre empreendedorismo na Índia, com tudo pago. Eu não fui. Por medo. Por medo. E aí foi muito legal que eu fui fazer uma formação lá em Ohio. E aí lá eu conheci o Jerônimo Temel, que é um grande coach brasileiro, né? E aí ele falou, Tati, quantas pessoas eram, né, a sua palestra? Eu falei, 2.000 mulheres. Ele falou, pois é. Então tenha isso na cabeça, né? Hoje 2.000 mulheres podem estar falindo.
podem estar apanhando do marido porque não sabem empreender, podem, né, muitas vezes quando a gente fala da economia, do empreendedorismo feminino, ele liberta. Ele liberta para a mulher ter a questão, né, do cognitivo, dela pensar o que ela quiser. Tem essa questão da geografia, dela poder morar onde ela quiser. Tem essa questão financeira. E eu venho de uma geração onde eu converso com várias pessoas da nossa idade, Pedro, que a mãe, né, eu falo, né, da minha família, da família das minhas alunas e tudo mais, que as próprias mães estavam e ficaram no casamento durante 40, 50 anos, numa situação que depois elas falaram, olha, eu só passei porque eu passei, porque o que eu ia fazer com 3 filhos? Eu não trabalhava, né? Então eu não podia pensar, eu não podia nem escolher o que eu queria comer. Não tinha opção, Não tinha opção, porque tinha, assim, um marido patriarcal que fazia toda a rédea. Então, hoje a gente está construindo, né, uma geração de deusas. Eu sou a favor de família, sabe? Duradoura, mas com equilíbrio. De deusas, né? Eu falo de deusas, de mulheres independentes, que elas estão dentro de um relacionamento porque elas querem, mas elas são independentes financeiramente. Com certeza. São independentes cognitivamente, são independentes geograficamente, e elas estão ali sempre para somar cada vez mais, não por uma dependência, seja emocional, seja financeira, do que é isso. Então, é muito dentro disso do nosso trabalho. Mas, falando em marketing digital, esteja em todos os canais e tem um podcast, porque não é todas as empresas que têm. Eu acho que de 100 empresas, 5 no máximo tem um podcast. Na verdade, são pouquíssimas. Eu não sei se você acompanha o mercado de podcast americano. Lá, todo mundo tem seu podcast. Lá já é cultural. Então, a Tati tem o dela, o Pedro tem o dele, o Renato tem... Todo mundo tem o seu podcast. E as empresas também têm. Essa cultura não chegou no Brasil ainda, mas vai chegar. Vai chegar. Então, eu também compactuo com a mesma opinião. Tem o seu podcast, grave. Tem medo? Faz com medo. Exatamente. Fica esperando. Não tem luz? Faz sem luz. Que as coisas vão se ajustando. Crie seu podcast. É isso aí, gente. A gente criou lá na nossa escola, a gente tem um andar inteiro só de podcast. Bacana, bacana.